Bom, o nosso próximo palestrante se chama André Médici. Ele é economista de saúde e editor do blog Monitor de Saúde. E ele vai falar para a gente sobre o custo social do câncer. O detalhe é que o André não está aqui, presencialmente, porque ele mora nos Estados Unidos. Então, ele está ali no telão e vai falar para a gente agora ao vivo. Oi, André, tudo bom? Bom dia, eu sou a Ana Lúcia. A gente só se conheceu por Bom dia, e-mail. Ana Lúcia. Antes de tudo, eu queria agradecer à FEMAMA, especificamente a Mária Calef, pelo convite de participar com vocês dessa primeira Conferência Nacional de Prefeitas e Governadoras e a 7ª Conferência Nacional de Primeiras Damas de São Paulo, em São Paulo, e trazer também a minha, como é que se diz, o calorzinho daqui do verão de Washington para vocês, né, que estão aí nesse inverno de São Paulo, que é um pouquinho frio, né, e a chance também de falar um pouco sobre a questão dos custos econômicos e sociais do câncer. Vocês estão me ouvindo, não? Só para... Vocês estão ouvindo? Sim, né? Sim, Bom, estamos então eu vou ouvindo. continuar. Perfeito. Então eu vou continuar. Antes, eu queria também parabenizar a doutora Érica, acho que foi uma excelente apresentação. Falar que eu trabalho no Banco Mundial e no Banco Mundial nós temos uma força-tarefa, uma task force, como a gente diz, que está trabalhando especificamente com os Objetivos de Desenvolvimento, com os ODS, né, de empoderamento feminino, e é uma das questões que está agora praticamente dentro de todos os projetos e ações e iniciativas do banco. Então, eu parabenizo muito a apresentação dela por levantar esses aspectos importantes e aumentar a advocacy e a consciência em relação a esse tema. Bom, eu não sei se vocês estão conseguindo ver os slides da minha apresentação, mas a ideia, o que me pediram para falar foi sobre a questão específica dos custos econômicos e sociais do câncer, né? A questão que é importante colocar aqui é que, na verdade, os custos econômicos do câncer são muito pouco mensurados ainda, mas existe um processo mundial de começar a avaliar esses custos e, de alguma forma, ter alguma medida de o que deveria ser especificamente para que se possa avançar na economia. E os custos sociais são custos ainda intangíveis, mas alguns países, de alguma forma, têm avançado na medição disso. Então, eu pedia para passar para o próximo slide, onde nós vamos basicamente trabalhar com os seguintes temas. Primeiro, eu queria falar sobre alguns fatos básicos sobre a questão da epidemia de câncer e dos custos, né? Depois eu vou falar um pouco sobre as definições, quais são os custos econômicos do câncer, os custos sociais do câncer e dar alguns exemplos de como é que isso está ocorrendo ao nível mundial. E, por fim, eu vou fazer alguns comentários finais a respeito de como enfrentar a questão específica dos custos, principalmente enfocando um tema que eu acho que a doutora Mayra falou também no início da sua apresentação, sobre a questão da promoção e da prevenção, que são as formas mais efetivas, né, junto com o diagnóstico precoce, de enfrentar os temas e os problemas associados ao câncer no Brasil e no mundo. Então, eu pediria para passar para a próxima apresentação, o próximo slide, quais são os fatos básicos. O próximo, novamente, então. Bom, o câncer, ele tem uma característica muito importante. Ele traz mortalidade precoce. Se a gente observa as principais causas de morte, o câncer é a principal causa de morte entre as pessoas com menos de 70 anos de idade ao nível mundial. Se nós pegarmos todas as idades, é lógico que a partir dos 70 anos a gente vai aumentar muito a incidência de doenças cardiovasculares. Mas entre os menores de 70 anos, é a principal causa de morte. Só para a gente ter uma ideia, em 2012, com os dados de 2012, ocorreram 8 milhões de mortes por câncer no mundo. E a maioria dessas mortes, em torno de 4,4 milhões, ocorreram com menos com pessoas com menos de 70 anos.
Dessas mortes, dessas 4,4 milhões de mortes, 3,1 milhões de mortes ocorrem em países de renda média e baixa, né? Onde está especificamente o Brasil. A gente observa que, no caso específico da América Latina, em 2012, a América Latina concentrava 7,3% das mortes mundiais de pessoas com menos de 70 anos de câncer, em torno de 321 mil mortes. Em termos de casos, 7,9% dos casos, ou seja, 716 mil casos. Como vocês podem ver no gráfico que está ao lado do lado esquerdo da tela, o câncer de mama é o tipo de câncer que tem a maior incidência mundial, quer dizer, um câncer feminino, e tem a maior incidência, em torno mais ou menos de 800, quase 800 casos, né, por 100 mil pessoas, né, em termos de morte. Agora, de alguma forma, quer dizer, desculpe, quase 800 mil casos a nível mundial. Agora, de toda a forma, quando a gente trabalha especificamente com a questão da incidência, né, nós vamos ver que, basicamente, o câncer de fígado, cérebro uterino, estômago e cólon passam a ser mais importantes. Mas, de qualquer forma, desses 5 casos cinco principais causas de morte por câncer, 2 são exclusivamente femininos entre esses 5, né? As maiores taxas de mortalidade por câncer estão nos cânceres de pulmão, fígado e estômago. Então, pode pedir para passar para a próximo slide. Bom, aí, onde é que é maior a incidência e aí, no caso, eu estou dando um exemplo do câncer de mama. Se nós observarmos o dado, quer dizer, o senso comum diz, não, a maior incidência nos países desenvolvidos. Mas não é. A maior incidência de câncer de mama é nos países mais pobres, quer dizer, esses que estão taxados de vermelho, que estão na África, na Ásia, no Oriente Médio, e em alguns países da América Latina, né? Quer dizer, na verdade, no caso não é um país tão pobre, o Uruguai e Suriname são países que têm uma incidência grande de câncer de mama na América Latina em termos das maiores taxas. Mas é interessante mostrar isso, né? Que basicamente as maiores taxas estão entre os países mais pobres e de renda média. O Brasil, quando a gente observar bem, ele está nessa faixa amarela, que é uma faixa intermediária, entre 10 e 15 casos de câncer por 100 mil mulheres. Então, basicamente, a gente observa que aí estão o Brasil está nessa faixa intermediária. Abaixo da faixa do Brasil, na América Latina, a gente tem o Chile, que está na faixa verde, entre 8,3 e 10 por 100 mil habitantes, e menos de 8,3, onde está essa franja que vem desde o México, América Central, passando por Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Mas essa é basicamente o quadro mundial. Então, o Brasil já está numa fase que a gente pode pensar de uma fase de alerta, porque ele passou por processos muito acelerados de transição epidemiológica e de transição demográfica, onde especificamente o câncer, e especificamente o câncer de mama para as mulheres, aparece como sendo um dos principais fatores que pode levar à mortalidade precoce. Próximo slide, por favor. Aí a gente já pode ter uma ideia, basicamente, dos custos do câncer. E aí a gente pode ver que eles dependem da dimensão considerada. Vamos pegar esse círculo menor, que está abaixo, né, da tela. A gente vai ver que os custos econômicos diretos do câncer, em torno de 2010, estavam em torno de 220 bilhões de dólares por ano. Nós vamos precisar um pouco os conceitos de que são custos econômicos diretos, mas basicamente são os custos do tratamento, da promoção e da prevenção. Isso, em 2010, equivalia a 220 bilhões de dólares de gastos por ano. Se nós somarmos a esses custos diretos os custos econômicos indiretos, que são os custos associados à perda de produtividade, à perda de capacidade de trabalho, à perda dos salários que são gerados, à perda do produto que é gerado, nós vamos chegar a 895 bilhões de dólares, o que já é uma proporção muito grande. E a terceira parte, que é uma parte que é difícil de mensurar, que são os custos sociais, e eu diria que isso está mensurado por baixo,
se nós somarmos os custos sociais, nós vamos chegar a 1,16 trilhões de dólares, que são estimativas da American Cancer Society, em termos de algumas estimativas mundiais que eles fizeram. Mas esses custos sociais, segundo muitos autores, estão muito subestimados, né? Então, os custos totais do câncer, somando essas posições de custos econômicos mais diretos, mais custos econômicos indiretos, mais os custos sociais, chegariam a 1,16 trilhões de dólares. Agora, como vai ser isso? Isso em 2010. Qual seria o impacto disso em 2030? De acordo com um processo avançado de transição epidemiológica e transição demográfica no mundo, as projeções é que isso chegue a 2,5 trilhões de dólares em 2030, caso não seja feito efetivamente as medidas necessárias de promoção e prevenção que tem que ser feito no sentido de priorizar a ação da promoção e prevenção contra o câncer como um dos grandes temas a serem tratados ao nível mundial. Então, o próximo slide, por favor. Por que crescem os custos do câncer? Essa é uma das questões que a gente tem que perguntar. Eles aumentam exponencialmente. Por quê? Porque eles ocorrem em idades relativamente jovens, afetando, portanto, a produtividade da economia e do trabalho. Eles são detectados tardiamente, ou seja, as pessoas, quando passam a ter um diagnóstico positivo de câncer, já estão em estado muito avançado, na maioria dos países, que são os países pobres, os países de desenvolvimento médio e desenvolvimento baixo, e também pelo fato de que eles necessitam de medicamentos e tecnologias que são caras. Os medicamentos de câncer estão sendo criados, muitos deles agora na base dos medicamentos biológicos, eles têm custos muito altos. E, portanto, enfrentar esse tipo de processo é uma questão que exige, efetivamente, de um lado, que se mude do termo de tratar o câncer para prevenir, né, e promover ações contra o câncer. Porque isso dá uma mudança no nível de gasto que você vai ter. E também porque é necessário também preparar os governos para ter necessidades de financiar necessariamente os custos do câncer. A maioria dos países não tem esses recursos necessários. Mesmo alguns países desenvolvidos não têm os recursos necessários para todos esses fatores. Portanto, ainda que os custos aumentem, os custos estão muito abaixo das necessidades de financiamento de câncer. Essa é uma das questões que a gente tem que pensar de como é que se vai enfrentar especificamente esse processo no futuro. Os maiores gastos potenciais no câncer vão ocorrer na área de tratamento, não na área de promoção e prevenção, o que mostra que é muito importante avançar especificamente na promoção e na prevenção. E, portanto, é necessário que os governos aumentem seu compromisso com essa questão, especificamente com a detecção precoce, né, para que se possa reduzir os impactos do tratamento, porque quando nós vamos ver daqui a pouco, né, o câncer pode ser classificado em vários estágios de desenvolvimento. E quanto mais se possibilita a possibilidade de descobrir o câncer nos primeiros estágios, maior vai ser a possibilidade de cura e menor vai ser o custo. Então, isso que se chama estabelecer estratégias custo-efetivas para implementar soluções sustentáveis para que o câncer possa ser tratado nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Próximo, por favor. Aqui nós vamos ver, basicamente, né, o custo do câncer em termos dos novos casos, considerando os custos econômicos diretos. Em 2010, nós temos 13,2 milhões de casos de câncer, que representam basicamente 290 bilhões de dólares. Isso no total. Não estamos considerando somente aí o caso do câncer das pessoas com menos de 70 anos, mas aí a totalidade do câncer, né? A projeção para 2030 é que se tenha 21,6 bilhões de casos com 458 bilhões de dólares. Mas aí a gente vê basicamente como é que é a relação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Hoje em dia, os países desenvolvidos já têm menos casos de câncer, apesar de as pessoas viverem mais e, portanto, terem mais possibilidades de terem câncer em idade avançada, né? Em 2030, eles vão passar de 6,1 para 8,5 milhões, porque, basicamente, sua população não está crescendo tanto, mas também eles estão adotando muito mais medidas de promoção e prevenção. No caso dos países em desenvolvimento,
a expectativa é que entre 2010 e 2030, praticamente o número de casos dobre. E, portanto, vai se ter a possibilidade de gastar muito mais nos países em desenvolvimento em função disso. Próximo slide, por favor. Bom, então vamos trabalhar agora, já que a gente falou muito em custo direto, custo indireto, custo social, vamos trabalhar um pouco com as definições, né? Quando a gente fala em custos do câncer, a gente pode definir os custos econômicos do câncer e os custos sociais. Os custos econômicos são os custos materiais associados a despesas com promoção, com prevenção, com diagnóstico, com tratamento, a reabilitação dos pacientes de câncer e também com o custo das oportunidades perdidas pelos pacientes de câncer para a sociedade e para as suas famílias. Então, um conjunto de fatores que tem implicações econômicas, não só no tratamento, mas também implicações econômicas do ponto de vista da perda de capacidade de trabalho e de produtividade da economia. Já os custos sociais do câncer, eles são custos associados ao impacto da doença em aspectos emocionais e cognitivos das famílias, dos amigos, dos portadores e cuidadores de pacientes com câncer, com consequências que são tangíveis, algumas delas materiais, porque essas pessoas passam a ficar em depressão, e isso afeta a sua própria vida, a produtividade, muitas vezes a longo prazo, e intangíveis, na qualidade de vida e na produtividade das pessoas também. Então, nós podemos dizer que os custos totais do câncer seria a soma desses dois fatores, dos custos econômicos mais dos custos sociais. Isso nem sempre seria possível de estimar, porque existem aspectos subjetivos na mensuração dos custos sociais do câncer. O próximo, por favor. Os custos econômicos do câncer, eles podem ser divididos, e essa é a coisa, em custos diretos e custos indiretos, que isso tem a ver um pouco com os slides que nós apresentamos antes. Os custos diretos são aqueles associados à promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do câncer, em distintos estágios, ou como se chama no Brasil, estadiamentos da evolução da doença. Já os custos indiretos são aqueles associados às perdas econômicas geradas pelo câncer para a economia e para as famílias, como as perdas da produtividade por dias de trabalho perdidos, as perdas salariais, as perdas de renda e também as perdas de dia de aprendizado na escola. Por exemplo, quando você tem o caso de câncer infantil, essas crianças deixam de frequentar a escola. Então, o custo associado a isso vai ser um custo muito grande para a sociedade no futuro, porque são oportunidades que essas pessoas vão perder, mesmo que sejam curadas, por toda a sua vida. Então, essa é uma questão que tem que ser considerada nesse processo também. Próximo, por favor. Se a gente observa no caso do Brasil, e aí nós não estamos colocando a totalidade dos custos econômicos diretos, só custos parciais, né, que são os custos de cirurgia, de químio e de rádio, nós vamos ver como é que essa evolução entre 2000 e 2014 foi muito grande. Por exemplo, custos de cirurgia passaram de 61,3 milhões de reais para 419 milhões de reais, ou seja, um aumento de quase 7 vezes ao longo do tempo, né? desses 15 anos, 14 anos. E os custos de químio e rádio aumentaram 4 vezes, passando de 484 milhões para praticamente 2 bilhões de reais ao longo do tempo. Mas a gente tem um dado aqui, que é um dado um pouco mais completo, no slide seguinte, né? Por favor, né? E aí nós estamos considerando esses gastos sem considerar os gastos de promoção e prevenção. Aqui se tem a análise dos gastos totais. Por exemplo, se a gente vê os custos de cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia e iodoterapia, né, a gente vai ver que essa evolução entre 1999, que essa é uma outra estimativa que foi feita pelo Dr. Luiz Fernando Bolzas, que é ex-diretor do INCA, né, entre 1999 e 2015, ela passou de 470 milhões de reais para 3,3 bilhões de reais. Então, é uma evolução muito alta, né? E, basicamente, os dados onde os custos mais cresceram especificamente são os custos com quimioterapia, ainda que no último ano, 2014, 2015, esses custos se reduziram, não porque ficaram os tratamentos ficaram mais baratos, mas basicamente por causa da crise. Esse dado que a gente vai observar entre 2014 e 2015 já é o impacto da crise no financiamento do câncer no Brasil.
Então, esse é um outro tema. Quer dizer, a crise econômica que o Brasil está passando está afetando seriamente a possibilidade do Brasil gastar mais com câncer. E essa é uma questão que, provavelmente, quando a gente vê os dados de 2016, a gente vai ver que pode ter havido uma redução ainda dos gastos com câncer, o que é como aconteceu nos gastos específicos com químio, né? Então, esse é um processo que também a gente tem que colocar. A gente poderia pensar positivamente, não, isso daí, na verdade, porque a gente está tendo mais promoção e prevenção e, portanto, está reduzindo. Mas, por enquanto, ainda não é esse processo, né? Essa é uma questão que está sendo complicada. Perdão, tem um telefone tocando aqui, eu vou deixar ele tocar. Próximo slide, por favor. Bom, por que a promoção, prevenção e diagnóstico precoce devem ser incentivados no câncer? Bom, em primeiro lugar, porque a promoção e prevenção, elas evitam os fatores de risco que estão associados ao câncer, né? E o diagnóstico precoce permite salvar vidas e gastar menos com tratamento, porque a doença é detectada em estágios preliminares de desenvolvimento. O tratamento é sempre muito mais complexo do ponto de vista do número de procedimentos envolvidos e é incerto e caro com o agravamento da doença, o que faz com que os custos de medicamentos, terapias e hospitalização passem a ficar muito mais caros. Só para a gente ter uma ideia, um estudo que foi feito pela Unimed de Belo Horizonte mostra em 447 pacientes com câncer detectados em estágio avançado entre 2008 e 2010, revela que o custo do tratamento dessas pessoas foi de 35 milhões de dólares. E isso seria apenas 5 milhões de dólares se a doença fosse detectada na fase inicial. Então, a gente vê, a gente está economizando 7 vezes em termos de recursos se você consegue identificar o câncer dos pacientes no estágio 1. E isso daí é a menor das coisas, porque o maior de tudo, o melhor de tudo, é que essas pessoas têm muito mais oportunidade de serem curadas. 1/3 dos casos de câncer poderiam ser curados e detectados precocemente e tratados em estágio inicial. E 1/3 dos casos de câncer poderiam ser evitados com a modificação da exposição aos fatores de risco mais conhecidos. Portanto, nos países onde há maior promoção, prevenção e detecção precoce, os casos de câncer aparecem mais tarde do que em países onde a promoção e prevenção são mais baixas. Ou seja, se tem, portanto, a possibilidade de salvar mais vidas e gastar menos. Isso é o que a gente deve buscar especificamente com esse processo. A gente tem aqui um exemplo dos casos de câncer de mama em 2 tipos de países, no México e a Suécia. O México é um país que, como o Brasil, vai tratar o câncer sempre quando o câncer ocorre em idades precoces. Então, a gente vê que a mortalidade na faixa de 40, o número de casos na faixa de 40 a 49 anos, no caso específico de câncer de mama, é muito maior, né? E depois vai reduzindo com o tempo, porque de mama vai evoluindo de acordo com a idade. É maior nas pessoas com mais de 69 anos. Então, essa é uma clara diferença de como atua a incidência do câncer por idade quando se faz o tratamento precoce e quando não se faz o tratamento precoce, né? A detecção precoce e o tratamento precoce. Então, essas são coisas que efetivamente têm que ser pensadas daqui por diante. O próximo, por favor. Bom, a gente sabe que existem vários estágios de evolução do câncer, né? Eles são definidos em função da sua gravidade. Eu não vou ler isso daí, que basicamente quem trabalha com câncer sabe. Mas, na verdade, a ideia é que progressivamente vão aparecendo mais fases. Então, existem pessoas que definem o estágio 5 como fase terminal. O tipo de cuidado na fase terminal é basicamente cuidado paliativo. Ou seja, praticamente as pessoas têm quase zero possibilidade de cura e vai se gastar muito, porque os medicamentos, né, e a hospitalização, todo esse processo é muito caro, né? No Brasil, segundo uma pesquisa que foi feita pelo Tribunal de Contas da União, em 2010, 60,5% dos casos de câncer são diagnósticos nos estágios 3 e 4, onde as possibilidades, efetivamente, de cura são muito mais baixas e o custo do tratamento é muito maior.
Então, essas são coisas que têm que ser pensadas, né, em como evitar esse tipo de processo. O próximo, por favor. Isso daqui mostra também como é que esses custos diferenciados do tratamento do câncer, no caso do SUS, ocorre de acordo com os estados no ano passado. Isso foi uma pesquisa que foi feita pelo Tiago Cepas Lobo, que trabalha no Departamento de Ensino e Pesquisa da Abrale. Aliás, eu queria ressaltar que a Abrale está fazendo, que é a ONG que trabalha que organiza o Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Eles estão fazendo um excelente trabalho em termos de mapeamento e de registro de dados sobre câncer no Brasil, utilizando as bases de dados existentes, que não são muitas. Então, o que a gente pode notar nesse estudo aí do Tiago é que, basicamente, por exemplo, o custo, no caso de câncer do reto, no estágio 1, é basicamente de R$ 4.033. Quando ele passa para o estágio 3, já é R$ 78.970, o que mostra uma diferença absurda, de quase 20 vezes. Né? O mesmo acontece no caso do câncer de cólon. E nos casos específicos de câncer de mama, ele dividiu em dois, no câncer pré-menopausa e no câncer pós-menopausa. Nós vamos ver que no caso do câncer pré-menopausa, se identifica em estágio 1, ele é em torno de $11 mil, mas se identifica em estágio 3, ele já vocês voltaram a me ouvir, né? Se se identifica em estágio 3, ele já está praticamente com um custo de $55 mil, ou seja, 5 vezes mais caro. E no caso do câncer pós-menopausa, do câncer de mama pós-menopausa, ele já é praticamente quase o dobro, né? Então, isso mostra claramente a importância de como é que os custos do câncer diretos, eles podem ser evitados, né, se se identifica em estágios anteriores. Sem falar o fato de que você está salvando muito mais vidas nesse processo. Próximo slide, por favor. Os custos unitários também do câncer de mama, esse é um dado que a gente mostra no caso do México, né? A gente mostra que os custos médios unitários aumentam em estágio 1 e 3, mas podem reduzir no quarto estágio. Aqui a gente tem a ideia basicamente da composição, né? Quando a gente observa, por exemplo, no caso do México mesmo, pelo fato de que se está tendo muito mais possibilidades de identificação nos estágios mais avançados, se gasta muito mais, quer dizer, em diagnóstico também, do que se poderia gastar em termos do custo ideal. Quer dizer, essa coluna de custo ideal que vocês estão vendo aqui depois do gasto do setor público no México, ela é um custo ideal calculado pela Breast Health Global Initiative, que é uma instituição que calcula, basicamente, qual seria o custo ideal do que se deveria pagar por câncer. E é bom para você ter como referência e mostrar como se está gastando mais nos países em relação à questão do câncer. Então, a gente vê no caso específico do México, o custo diagnóstico ideal seria 8,4% do custo que o médico utiliza. No caso da cirurgia, seria 4,6%. Se faz muito mais cirurgia em termos de câncer de mama no México do que seria necessário, porque se identifica tardiamente os casos. No caso da radioterapia, aí basicamente o custo é 89%, 90%, mais ou menos ideal. Mas da químio é 13%, né, mais barato do que o ideal, do que se está gastando específico no médico. Na totalidade, o que se tem aí especificamente é que se tem um processo de fazer com que os estágios, se tem o custo nos estágios iniciais, se teria 55% a menos de gasto do que se está tendo especificamente com os gastos de câncer de mama no México. Então, mais uma vez, isso mostra a importância da questão de como é que se pode avançar no diagnóstico precoce para reduzir custos e salvar vidas. Né? Esse é o principal ponto dessa questão que a gente tem que colocar. O próximo, por favor. Bom, e aí a gente vai começar a falar um pouco também sobre a questão dos custos econômicos indiretos do câncer. Né? Os custos indiretos do câncer, por estarem associados a perdas na produção
ou oportunidade de trabalho pela doença ou morte podem ser medidos de várias formas. Mas o importante é levar em conta o nível de inatividade que o câncer impõe diretamente ao portador, que pode ser uma inatividade parcial ou total. Se a perda é associada à renda, o valor é o salário ou o rendimento que deixa de ser recebido. Mas se a perda é associada à produção, porque cada pessoa produz muitas vezes mais do que ela está ganhando de salário, a mensuração deve ser levada em conta o valor do produto que deixa de ser produzido pelo portador de câncer. No caso de crianças, o custo pode ser associado ao valor da transferência de educação que deixa de ser dada. E por todos esses motivos, o custo indireto do câncer varia muito de profissão para profissão, de região para região e de país para país, de acordo com a produtividade. Então, a gente pode observar aqui tem uma estimativa de custos indiretos do câncer em alguns países europeus. A gente vê, por exemplo, do custo indireto do câncer por caso, né? No caso da Alemanha, ele chega praticamente a quase 40 mil euros por ano, né? No caso da Espanha, ele vai chegar a quase 20 mil. Mas, de qualquer forma, a gente mostra que são proporções bastante elevadas. Se a gente multiplicar isso pelo número de casos, a gente vai ver basicamente quanto está se perdendo de renda ou de produção em função dos custos indiretos do câncer. O próximo, por favor. E aí eu queria falar um pouquinho de custos sociais, que a gente sabe que os custos sociais eles são difíceis de quantificar, mas existem algumas possibilidades de fazer esses cálculos também, e aí tem que se ver que hipóteses vão ser utilizadas. As metodologias são as mais distintas, né? Normalmente se utiliza uma metodologia parecida com aquela que se utiliza para avaliar compensações econômicas das pessoas que têm acidentes de trabalho, ou que têm perdas por doenças profissionais, assim por diante. A alocação de recursos nas políticas de câncer, com base apenas nos custos econômicos, ela distorce, na verdade, as alocações socialmente ótimas de recursos. Então, são considerados os custos sociais não apenas para as vítimas do câncer, mas também para a família imediata e colegas das vítimas e para os cuidadores que estão nesse processo. Os custos sociais qualitativos do câncer poderiam, em tese, ser convertidos em custos monetários equivalentes, com base em preços de mercado dos problemas ou das consequências que são associadas a esse processo. Alguns exercícios numéricos foram realizados mostrando que os custos sociais do câncer aparentemente excedem os custos econômicos, mas isso é muito controversial. De qualquer forma, existem algumas análises que mostram essa direção. E há também disso que algumas formas de câncer incorrem custos sociais muito mais altos do que outras formas de câncer, bem como em custos sociais muito superiores aos custos econômicos. Nesse sentido, a alocação ótima de recursos públicos para reduzir os custos totais da doença poderiam deslocar recursos hoje gastos em custos econômicos para custos sociais, ou seja, mais uma vez, fazendo com que se possa evitar a morte ou identificar o câncer e tratar nos estádios preliminares, está se reduzindo também os custos sociais do câncer. O próximo, por favor. Só para a gente ter uma ideia, que na Suécia se fez, em 2010, uma análise específica dos custos diretos, indiretos e sociais. A análise, do meu ponto de vista, que foi feita, está superestimando demais os custos sociais. Mas se a gente fizesse uma distribuição, eles vão ver que os custos diretos do câncer na Suécia, por caso, ele representa, em média, né, representariam só 9,3% dos custos do câncer. Os custos indiretos, 23%. E os custos sociais, ou intangíveis, né, seriam 67%, 68%. Obviamente que existem outras metodologias que poderiam fazer com que se chegasse a valores menores do que isso. Mas, de qualquer forma, não se pode desprezar, e essa é a mensagem que eu queria dar, que os custos sociais do câncer têm um impacto muito grande, né? Portanto, toda essa questão psicológica, emocional, não só de viver com câncer, a pessoa, do drama da pessoa, mas também o drama pelos familiares associados à morte e aos amigos e para a sociedade como um todo, tem um custo bastante elevado. Próximo, por favor. Bom, então eu gostaria só de fazer agora os comentários finais, isso seria o meu último slide, né? Sobre um conjunto de procedimentos e políticas essenciais que podem ser utilizados para a prevenção do câncer. Alguns estudos foram feitos, né, recentemente, né,
Isso foi um efeito, um estudo que foi feito pelo DCPP, que é uma instituição DCPP, na verdade, que é uma instituição que faz um relatório de 10 em 10 anos sobre várias doenças ao nível do mundo. Eles mostram que, basicamente, existem algumas medidas que têm um custo muito baixo e que poderiam avançar muito em termos da promoção e prevenção do câncer. A primeira delas é a educação sobre os riscos do tabaco. E acho que isso está avançando. Muitos países estão começando a fazer taxação de tabaco, educando sobre o tabaco, que reduz bastante o risco das principais formas de câncer. A questão do valor da vacinação contra determinados tipos de câncer que podem ser evitados por vacinação. É o caso do HPV e o caso da hepatite B, né? Que HPV que provoca o câncer de colo de útero e a hepatite B que provoca basicamente o câncer de fígado, né? E também tem a outra vacina que eu coloquei aqui, que é o controle das infecções eumíticas, que é a vacina contra o rotavírus. Ela previne também, no futuro, determinados tipos de câncer de estômago. Então, o investimento disso é nada com relação aos custos que vai se pagar no futuro por não ter esse tipo de vacinação. O valor do diagnóstico do tratamento precoce também, que é importante, e a questão também do tratamento paliativo, incluindo a questão dos opioides para as pessoas que estão em fases terminais, né? Se a gente adota essas 4 medidas, o estudo do DCPP mostra que o custo per capita ano das nossas intervenções nos países de baixa renda seria $1,70, quase nada por caso, né? Per capita, né? Os países de renda média em torno de 1,73, que é o caso do Brasil, e nos países de renda alta em torno de $5,72, né? No Brasil, por exemplo, o custo dessas medidas ia custar, na verdade, 1,2 bilhões de dólares, milhões de dólares, que não seria 1,2 milhões de dólares, que não seria muita coisa, não seria quase nada. Agora, existem algumas medidas específicas, né, que tem que se pensar também, aí são de caráter mais geral, a taxação do tabaco, existem vários países que estão adotando, o Banco Mundial, mesmo no meu trabalho, está fazendo uma iniciativa enorme ao nível mundial para aumentar o imposto sobre o tabaco, a eliminação da propaganda, a proibição de lugares públicos. Eu acho que o Brasil avançou muito nesse processo, mas ainda tem algumas áreas para avançar. A vacinação obrigatória contra o HPV e hepatite B, exame de tratamento de lesões pré-cancerígenas de câncer cervical e tratamento precoce quando identificado, cirurgias desobstrutivas e tratamento precoce do câncer coloretal, identificação e tratamento curativo contra o câncer de mama em estágio precoce. Eu tenho alguns dados das PNADs, das Pesquisas Nacionais de Amostra de Domicílio, que mostram que mais de 60% das mulheres não têm acesso, por exemplo, à mamografia, né, através do SUS, e no caso específico de exame mesmo de câncer de mama, muito poucas delas fazem, mesmo através dos programas de saúde da família, que em muitos casos não estão com profissionais preparados para fazer esse tipo de coisa, né? E outra questão é a identificação e tratamento precoce de alguns tipos de câncer infantil. Ou seja, a mensagem final que eu queria dar, passando para o último slide só de agradecimento, né, é justamente essa, né? É que, na verdade, nós temos que investir muito mais em promoção e prevenção e diagnóstico precoce do câncer para fazer com que os custos do câncer não sejam tão altos como eles estão tendo, porque se nós continuamos nessa linha de só querer tratar, só utilizar nossos esforços para o tratamento de câncer, nós vamos ter custos que são proibitivos, que a sociedade brasileira, e não só brasileira, mas em maior parte dos países em desenvolvimento, não vai poder pagar. Então, essa é uma questão, é uma mensagem que eu acho que associações, organizações não governamentais que trabalham com a área de câncer têm que conscientizar, que as mulheres têm que se conscientizar também, e que são coisas que têm que serem avançadas através dos processos de defesa, advocacia, assim por diante. Bom, era isso que eu queria colocar. O slide seguinte, só para... Aqui vocês têm basicamente o meu e-mail, e vocês têm também o meu blog, que é o Monitor de Saúde, Blogspot, tem muita coisa publicada sobre câncer, vocês podem ter acesso. A minha apresentação também, eu passei isso daí para a FEMAMA, né? Ela está publicada na minha página do ResearchGate,
vocês podem ter acesso a ela a hora que vocês quiserem. Muito obrigado. André, muito obrigada pela tua palestra. Faz muitos anos que a gente vem falando sobre o custo social do câncer. A doutora Mayra Calef vai fazer um comentário e depois eu tenho uma perguntinha aqui da plateia. Ok. Acho que não está funcionando. Oi, André. Aqui é a doutora Mayra, tu não consegue me ver, mas eu estou te vendo lindo, grande aí na frente. Olha só, a gente precisa de ajuda de vocês, porque uma dos fatores que a gente, uma das, vamos dizer assim, das maneiras que a gente teria mais apoio para convencer desse projeto da Lei dos 30 Dias, seria mostrar o custo-benefício de ter mais precocemente o câncer detectado. Hoje em dia, a ideia dos 60 dias está crescendo, e ela não veio de imediato, mas cada vez mais os pacientes sabem, os gestores também estão de olho, porque como virou uma lei que em 60 dias precisa fazer o tratamento, tem algum tipo de, assim, a preocupação está focada ali. Só que o que a gente vê é que os pacientes estão sendo retardados até o diagnóstico, porque no momento que tem o diagnóstico, que tem no anátomo patológico com a data, aquilo ali pode ser caso de justiça ou de polícia, né? Bom, claro. Pelo que tu falasse, a gente poderia fazer um trabalho junto, eu estou aqui te desafiando na frente de 200 pessoas para tu não negar isso. Fazer um trabalho, assim, teórico, claro, para ver o que impacto talvez a lei dos 60 teve ou a lei dos 30 terá. Porque tu imagina se a gente começar a trazer pessoas que estão há 6, 8 meses na fila para fazer mamografia. Porque isso existe, gente. Eu acabo de receber uma notícia aqui que de 1.000 mamografias disponíveis lá numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, em Viamão, 57 foram feitas. Quer dizer, existe disponível até, mas o paciente não vai buscar, a mulher não vai buscar. Daí tem outra, aquela que quer e não consegue. E aí, quando ela está com alguma suspeita de câncer, ela não consegue a biópsia, porque a biópsia, a não ser num hospital universitário, eu não tenho no SUS. Não tem no SUS. Não tem. Não tem no SUS. E custa R$600, R$800. Então, assim, ó, uma pessoa que tem tanto problema, que tem tanta prioridade na vida, não vai fazer da sua mama a prioridade. Infelizmente, não vai. Então, o impacto de continuarmos vendo câncer 3 e 4, de estágios tão altos, claro que está lá na cadeia, lá atrás. Primeiro, mais conscientização. O Lírio da Avon está aqui do meu lado. Temos que voltar à questão da conscientização. As mulheres não estão buscando. Não estão buscando. Segundo, nós temos que apertar o cerco aí na questão dos 30 dias. Estamos avançando, mas há mais de um ano ela está para ser votada, passa em comissão, tem outras prioridades, né? O governo não está fazendo isso uma prioridade. Mas a gente podia fazer uma bandeira junto, escrever um artigo, fazer um estudo, o quanto nós economizaríamos com essas mulheres que estão entrando em estágio 13, 4, na fila. Eu sou uma cirurgiã. Claro. Eu sou uma cirurgiã e eu não consigo operar mais estágio 3 e 4. Então, ela tem que fazer longas quimioterapia para conseguir operar, mas a gente sabe que o estadiamento daquela mulher
vai comprometer em até 50% a possibilidade de cura. 50% compromete na possibilidade de cura. Então, acho que assim, André, nós temos um compromisso aí. Obrigado. Olha, muito oportuna e muito boa a sua pergunta e a sua questão, quer dizer, e eu acho o seguinte, eu acho que realmente o Brasil precisa de fazer mais análises desse tipo de processos, né? Eu diria, por exemplo, que o INCA que detém hoje em dia boa parte dos dados sobre isso, mas o INCA não tem realizado muitos estudos associados à questão específica de custos, mostrando basicamente a análise econômica, que é a análise custo-efetividade, custo-benefício, de começar a fazer esse tipo de processo antes e fazer mais do que isso, fazer com que se possa transformar esse tipo de processo em ações coletivas do sistema para começar a angariar os recursos para esse tipo de processo. Eu diria que existe realmente uma deficiência de consciência das famílias e das mulheres de procurar fazer os exames preventivos e procurar fazer o diagnóstico em fases iniciais. Mas existe também um certo desalento, né? Porque muitas vezes, mesmo as mulheres mais conscientizadas, eu ouvi depoimentos em relação a isso, quando elas vão ao serviço, elas não encontram o serviço, elas têm uma série de coisas, e todo mundo tem sua vida. Se você vai procurar um serviço e você não é atendido da primeira vez, dificilmente você vai voltar a segunda vez. E essa é uma questão que tem acontecido muito em relação ao SUS, em vários estados. Eu diria que talvez São Paulo, talvez os estados mais avançados, Rio Grande do Sul, estejam num processo um pouco mais avançado que outros estados em relação a isso. Mas o problema no Brasil é muito grave e é uma questão que tem que ser colocada. O ano passado, eu participei do encontro Todos Juntos contra o Câncer, né? E conversando com a doutora Merula, né, e também com o pessoal do Departamento de Economia, eu fiz a ponte entre eles e o INCA. E agora, eu acho que, por exemplo, o Departamento de Ensino e Pesquisa da Abrale está em condições de fazer alguns estudos dessa natureza. Ele tem o Tiago lá, tem um grupo de pessoas que tem bastante possibilidade. O que a gente podia fazer nesse caso é conversar com eles e ver a possibilidade de eles começarem a fazer esses estudos de uma forma mais específica e usar isso dentro dos processos de advocacy, que eu acho que, de alguma forma, eles já estão fazendo. Já existem muitas coisas publicadas por eles que estão sendo muito interessantes. Eu, inclusive, usei nessa apresentação alguns dados deles. Agora, eu acho que existe a possibilidade de avançar. E, por outro lado, também, outra questão que eu acho que é importante de ser colocada é justamente a disponibilidade dos serviços de fazer uma promoção mais ativa. O Brasil ele tinha a perspectiva de que toda a questão do câncer de mama fosse uma das bandeiras que ia ser incorporada no Programa de Saúde da Família, do ponto de vista da promoção e da prevenção. No entanto, o Programa de Saúde da Família ele aumentou até cobrir em torno de 55% das famílias, não cobre a totalidade das famílias, e quando chegou mais ou menos em 2013, 2014, ele não evoluiu mais, ele ficou mais ou menos congelado nisso. E a qualidade das pessoas, a capacidade, a capacitação, o treinamento dos agentes de saúde, das enfermeiras e das pessoas que estão colocando, fora a falta de médicos, porque tem poucos médicos no Programa de Saúde da Família, não está fazendo com que esse tipo de atividade seja efetivamente bem desenvolvida. Então, eu acho que existe todo um processo que tem que ser colocado nessa linha também. Fora o fato de que o custo, né, dessas questões que são primordiais, ele tem que ser bancado especificamente pelo SUS. E uma das coisas que eu acho que a gente que vai acontecer nesses momentos de crise, talvez não imediatamente, mas é importante falar com o ministro Barros a respeito disso daí, é ver como é que se vai garantir efetivamente não só as ações básicas para esses processos, mas também os recursos para aqueles que querem fazer o diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico custa caro. Agora, ele vai ser muito mais caro quando ele é feito depois, porque aí ele tem que ser feito muitas vezes, né, para acompanhar a evolução dos casos. Enquanto que o diagnóstico precoce, não. O diagnóstico precoce é muito mais barato. Então, são coisas que têm que ser pensadas a esse respeito.
André, muito obrigada pela tua palestra, pela discussão.